Até nome de dupla, vocês viram, né? Bom vê-los aqui, vocês são muito bem-vindos a essa casa também. Todos os demais, nos dá honra da visita de vocês. É uma alegria poder estarmos juntos. Hoje temos um casamento no horário do culto, né? De alguém querido nosso. E muitos dos nossos estão lá, né? Acabei de vir de lá. Muitos companheiros nossos estão lá nesse casamento. Alisson e Sabrina hoje deixaram de ser solteiros, né? Passaram para a lista dos casados agora, né, Rit? Acompanhando nós, né? Pouco tempo foi vocês, né? Glória a Deus pelo que Deus faz. Casamento é de Deus, né? Quando é feito na direção de Deus, é a melhor coisa que acontece na vida da gente. 35 anos casado com essa loira aqui. Sou muito abençoado e feliz. 2 filhos, 3 netos. É benção demais. E 2 noras. Não posso falar das noras para deixar de falar que é pecado também, né? Elas são uma benção na nossa vida também, né? Então, o casamento é de Deus, é coisa de Deus. Quem não casou, vai sonhando e pedindo a Deus uma noiva ou um noivo. Porque tem que ser no Senhor, viu? Tem que ser no Senhor. Se não for no Senhor, irmão, é problema, tá? Também não dá certo. Todo casamento tem que buscar no Senhor essa direção, essa orientação. E vai que dá certo. Vai que dá certo, né? Queridos, nós, como vocês viram o nosso Hope News, nós estamos algumas programações aí importantes. E eu quero destacar o nosso encontro com Deus, né? Que nós estamos aí motivados. Já queremos ainda nessa semana começar nosso programa de consagração, já nos orando, buscando a presença de Deus, buscando Deus para esse encontro, porque vai ser extraordinário. E eu queria pedir você que já vá pensando quem você quer enviar para esse encontro, convidar para levar para esse encontro, porque vai ser extraordinário. É um tempo de cura, de libertação, de salvação extraordinário. É um tempo preciosíssimo na presença de Deus, quando ficamos aí 2 dias, né, na presença de Deus, ali um fim de semana todinho na presença de Deus, ali um tempo integral, sem distração, sem nada para te atrapalhar, só recebendo palavras, ministrações, orações. Gente, quando no domingo o povo não quer nem ir embora, de tanto que tá gostoso a presença de Deus, né? Então, pense sobre isso, quem você quer levar para esse encontro, quem você quer abençoar com esse encontro, que vai ser extraordinário, viu? 22 a 24 de novembro. E o batismo nas águas, nosso último batismo nas águas de 2024 será no dia 7 de dezembro. Então, nós vamos começar a nova turma aí de curso de batismo. Já vê quem aí, né, na sua cela, no seu ministério, que precisa batizar, já vai orientando, porque a gente quer batizar um grande número de pessoas, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, vai ser um grande número, e você faz parte desse projeto de salvar vidas. E o batismo nas águas é a consumação disso, né? Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo faz parte de todo esse processo, é a consumação dele, e a gente quer batizar muitas pessoas. Se você ainda não deu o seu nome, nos procure o seu líder, para a gente estar te encaminhando para o batismo. Nós estamos, no próximo domingo, a celebração do amigo, e eu estou contando que você vai trazer seu amigo, tá? Domingo que vem. Amém? Amém? Amém. Domingo que vem, você vai trazer seu amigo. Amém? Aí, tá certo. Estamos aqui com a série Cristão Ateu. Vocês já estão vendo aí. Esse é o Cristão Ateu. Nós estamos na sétima ministração. São temas de muita reflexão sobre nós. Esse tema tem nos desafiado muito sobre como nós temos vivido como a vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre o cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas só vive preocupado. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Preocupações, ansiedades. Você é uma pessoa muito preocupada? Você é ansioso? Meu Deus, é gente demais ansioso. Eu fui fazer uma pesquisa e a pandemia ela aumentou em cerca de 25% o número de pessoas que sofrem com ansiedade. A estatística no mundo é em torno de 10% da população mundial sofre com ansiedade. Mas a pandemia aumentou isso em 25%. Então,
as preocupações, o excesso de preocupações tem adoecido muitas pessoas, tem prejudicado a saúde das pessoas. E só para vocês terem ideia, o quanto a ansiedade é uma coisa nociva, olha alguns dos sintomas que ela causa, só para vocês terem ideia. Aumenta as alergias do corpo, dores nas costas, rigidez, inflamações, espasmos, imobilidade, tremores, mudança de temperatura no corpo, aquelas mudanças de temperatura sem explicação, sensação de ardor, dores no peito, fadiga crônica, palpitações, contração muscular, dormência e formigamento, perda de sensibilidade em algum lugar do corpo. Isso tudo ansiedade causa, é muita coisa. Dificuldade de respirar, pode causar até isso. Tontura, vazio emocional, náuseas, vômitos, medo de morrer, medo de perder o controle. Gente, isso é só alguns deles, porque as pessoas estão, até o Augusto Cury, né, um famoso psiquiatra brasileiro e escritor também, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado e oferece até um curso, né, disponível aí na internet. E ele fala sobre como as pessoas pensam demais e não param, porque a gente está conectado com muita coisa ao mesmo tempo. É muita informação que você recebe todos os dias, através das redes sociais, dos seus relacionamentos, e o seu organismo vai ficando cansado. E tudo isso traz muita preocupação. Muitas vezes te preocupa porque muitas dessas coisas que nós recebemos de informação são ruins, são informações ruins, de coisas ruins que estão acontecendo perto de nós, com familiares, às vezes no mundo, no país, insegurança de todas as ordens, e a gente vai ficando assim preocupado, ansioso. Isso tudo causa um mal muito grande. E aí a gente vai falar sobre o cristão ateu, é aquele que vive preocupado. Como assim? Porque cristão ateu a gente viu, o cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Poderíamos dar ainda outras definições nominais para esse cristão ateu, como evangélico não praticante. Evangélico não praticante, ou cristãos nominais, são tudo a mesma coisa. Ou seja, você crê em Deus, tem a palavra dele, mas você não vive isso, você não consegue viver. Por que a gente vive ansioso, tão ansioso assim? Porque ansiedade é o quê? É excesso de preocupações, excesso. Porque preocupação, até dentro de um limite, é aceitável, faz parte da vida da gente o seu nível de preocupação, porque você tem obrigações e tem um nível de importância para cada um, você precisa organizar isso. Isso traz preocupações, mas quando você tem isso de uma forma exagerada o tempo todo, 24 horas, isso já não te deixa dormir direito, já começa a apresentar sintomas, começa a virar uma doença, aí já é um problema, porque aí já é falta de fé, não é? A gente vai falar muito sobre isso. Olha, eu queria, não só nesse texto, mas eu queria ir lá para o texto, se não for atrapalhar, vamos sair do slide, vamos lá para Mateus capítulo 6, versos 25 até o versículo 34. Eu queria ler esse texto de Jesus. Jesus Cristo está falando aqui sobre as preocupações da vida. Para mim é o texto mais clássico da Bíblia que fala sobre preocupação. Jesus Cristo dá uma ênfase muito grande aqui, ele fala assim com pormenores sobre esse assunto que aflige a raça humana desde sempre, né? Olha o que diz o texto bíblico. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando aqui para os seus discípulos sobre esse problema que é tão comum na vida das pessoas. Preocupações. E ele fala exatamente daquilo que é mais essencial na vida humana. Comida. A vida, a comida, o que vestimos. A gente preocupa muito com essas coisas. É claro que hoje em dia a gente tem muito mais coisas que a gente acrescenta nessa nossa agenda das preocupações e acaba que isso nos adoece. Mas voltando lá para os nossos slides, Alexander, verso 27, Jesus está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, né? Porque quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não pode fazer isso. Filipenses 4, versículo 6, que é o próximo slide. Aqui Paulo está falando à igreja de Filipos, escrevendo na sua carta epistolar, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque ansiedade é uma coisa que eles também viviam. A igreja do primeiro século também lidava com isso. E Paulo está instruindo essa igreja a não ficarem ansiosos. E tem um escritor americano, Mark Twain, ele diz assim: eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, a maioria delas nunca aconteceu. Parece com alguma coisa com você? Há uma pesquisa entre a área de psicologia, que mais lida com esses problemas, e junto aos psiquiatras. 90 a 95% daquilo que você está preocupado sequer vai acontecer. É muito alto o índice, né? Preocupação é o quê? É você ficar preocupado antes do tempo, antes da hora. Você já está preocupado com tanta coisa, com medo de tudo aquilo acontecer e você não saber lidar com aquilo, e você já imagina o cenário, cada cenário, como você agiria, como você trataria, como você reagiria com tudo aquilo. Isso, o seu cérebro não aguenta essa pressão 24 horas em cima. O seu cérebro não foi feito para resistir a esse nível de pressão o tempo todo. Por isso que ele adoece. Então nós precisamos colocar fim nesse excesso de preocupação, porque vai causar ansiedade. Tenha controle dessas suas preocupações. Eu vivi isso no meu trabalho, eu vivi esse histórico de ansiedade. Ainda no meu trabalho como bancário, meus meninos ainda eram pequenos, eu desenvolvi essa ansiedade. Desde pequeno eu fui muito precoce, muito preocupado com a vida, né? Muito ligado nas coisas e preocupado. E quando virei bancário, um acúmulo de responsabilidades e tudo, e aquela vontade de fazer tudo dentro do tempo certo, eu acabei me adoecendo por excesso de preocupações e me desenvolvi uma dor de cabeça muito grande, que não acabava. Uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça que você levantava com ela, dormia com ela, e a semana toda, o mês todo, e aquilo foi indo para muito tempo. Por fim, eu comecei a achar que eu tinha até um câncer na cabeça, porque não passava. Assim, eu acho que eu tenho algum trem na minha cabeça. Olha como é que a coisa vai evoluindo. E aí piora muito mais a sua ansiedade, porque agora você tem que ter um diagnóstico, porque senão você não sossega mais. Enquanto eu não fui no médico, um neurologista, fiz todos os exames, inclusive dei imagem, e ele me deu o diagnóstico. Seu problema, você não tem nada, seu problema é ansiedade. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou lidar com isso agora? Porque a ansiedade é um problema sério, que causa muito mal para nós. E nós precisamos aprender a lidar com ela. Vejamos aqui mais para frente um outro momento aqui, que Jesus estava lidando também com alguém ansioso. Lucas 10. Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria. Um momento ali com eles, aquele Lázaro que mais à frente Jesus ressuscita depois de morto de 4 dias. Só que aqui Jesus está lá visitando a casa deles. Marta estava preocupada porque estavam recebendo Jesus
E ela estava ali preocupada, o que fazer para o mestre? O mestre chegou. O mestre já era uma pessoa importante. E ela estava ali preocupada. Natural, uma mulher dentro da casa, quando recebe alguém importante, vai ficar para o almoço, vai ficar para o dia. O que eu vou fazer para oferecer? E Maria, a irmã dela, não estava preocupada. Maria, a irmã dela, estava aos pés de Jesus. Jesus estava ensinando, conversando com os seus discípulos. E Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo atentamente os ensinos de Jesus. Marta estava correndo para lá e para cá. De repente, eu vejo Marta dando sinal para Maria, discretamente. Me ajuda, né? Chamando ela, vem me ajudar, preciso de você. E Maria nem dava confiança. Imagine essa cena. Maria assim, eu não vou sair daqui. Chegou ao ponto que Marta, na sua preocupação excessiva, ela não resistiu. Você não quer vir não? Então eu vou falar com o mestre para ele te mandar vir me ajudar, né? Ela teve uma brilhante ideia. E ela interrompe Jesus nos seus ensinos. Olha que ponto chega nossas preocupações. E ela fala, Senhor, manda Maria, minha irmã, me ajudar. Mas Jesus Cristo não atende Marta. Jesus Cristo fala, Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela. Sabe o que é mais importante? É estar na presença de Deus. Jesus estava dizendo para Marta naquela hora, a prioridade é estar na presença de Deus. Imagina, Deus está na casa. Jesus, o Filho de Deus, está na casa. Maria sabia disso. Ela não estava preocupada de lavar prato, de preparar comida. Eu quero estar na presença do Mestre. Olha como é diferente o foco, como você lida, cada um acaba lidando de uma forma. E é isso, o Senhor nos dá uma lição tão preciosa, né? Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, né? Então, algumas coisas eu quero falar com vocês para a gente explorar esse tema, né? A preocupação natural vai te aproximar de Deus, mas a preocupação excessiva, ela vai te afastar de Deus, porque vai te adoecer. A preocupação, ela faz você fixar seus olhos nas situações, em vez de olhar para Deus. Porque você começa a olhar demais para os problemas, demais para as circunstâncias. É como os discípulos que estavam lá em alto mar, e Jesus vem de madrugada, e eles identificam Cristo, né? Cristo se identifica para eles, e aí Pedro diz, se é tu mesmo eu vou. Pedro, muito ousado, ele vai. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando, mas no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele olha para as ondas, aí ele tem medo. Por quê? Porque as ondas eram grandes, já estavam agitadas, e ele temeu. Porque se você olha demais para os seus problemas, você deixa de ver a grandeza do seu Deus, você deixa de ver o quanto Deus é bom na tua vida, o quanto Ele é poderoso. Se você chegou até aqui, se você alcançou o que você já alcançou na sua vida, saiba de uma coisa, é Deus que te sustentou. As experiências que você teve com Deus no passado, essas experiências era Deus cuidando de você, era Deus suprindo você, era Deus abrindo caminho, era Deus abrindo portas. Então, todas essas experiências, você tem que olhar para elas e lembrar, Deus é contigo. Se Ele cuidou de você até aqui, descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor os seus problemas, suas ansiedades, suas preocupações, e descansa nele, porque Ele cuida de nós. O Senhor está cuidando de você lá na sua casa. Acredite nisso. Para superar as preocupações, a primeira coisa que eu preciso fazer, primeira coisa é admitir, perceber o real valor da vida. A vida é mais importante. Mateus 6, 25 e 26 que lemos, ele fala, não é a vida mais importante que a comida? O corpo não é mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu gosto de ver lá na roça os passarinhos, de todos os tamanhos, de todas as espécies, e eles cantam, e eles voam, e eles saltam, e eles brincam, que alegria! Irmãos, você não vê preocupação ali.
E está cheio de predadores para todos os lados, mas eles não estão preocupados. Por quê? Porque isso já está na natureza deles, Deus cuida deles. Como aqui Jesus dá o testemunho, Deus cuida de cada um deles. Eles não colhem para juntar em celeiro, nem armazenam nada, Edilon. E a gente armazena tanta coisa. A gente armazena coisas na despensa, a gente junta dinheiro, a gente fica preocupado com tanta coisa, e aí é uma agitação que a gente vive. Mas Jesus está falando, não se preocupe com o dia de amanhã. O texto que nós lemos, Jesus fala, não preocupes com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O que ele está dizendo? Tem mal no nosso dia. Tem mal, você vai enfrentar o mal em cada dia da sua vida. Isso faz parte da rotina de cada homem, de cada mulher. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Deus não prometeu vida fácil para ninguém, mas o que eu acho bom ele disse, eu estarei com vocês, e eu acho isso poderoso. E outra coisa, se Deus está com você, você é maioria. Deus vai cuidar de você, Ele vai permitir muitas vezes, pode ser, que Ele permita você passar pela prova, e faz parte disso, porque Ele quer ver você aprovado. Às vezes não somos aprovados quando passamos pela prova, porque nós reclamamos, nós falamos mal das pessoas, porque não estão nos ajudando, nós reclamamos desse ou daquele, e nós muitas vezes entristecemos o nosso Deus pelo nosso comportamento diante das crises e dificuldades. Mas eu e você precisamos entender que o Senhor cuida de nós. A sua ansiedade, você pode administrar ela e acabar com ela, para que ela não domine você. É só você olhar para o que Deus é, o que Ele já fez e o que Ele faz. Ele é fiel. Deus não falha. Lucas 12, versículo 7 diz assim, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Jesus que está falando essa palavra. Até o cabelo, ele está num contexto Jesus está falando num contexto de preocupações aqui também em Lucas. Todos os cabelos de vocês são contados. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, embora de uns está mais fácil de contar, né? Mas ele sabe, e ele diz, não tenham medo, né, Rich? Não tenham medo, e ele fala, ele termina a frase dizendo, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E os pardais moram onde? Nos palácios, nos templos, nas grandes casas, onde eles gostam de morar. Jesus está falando, e vocês valem muito mais do que os pardais. Você sente esse cuidado de Deus na tua vida? Em nome de Jesus. Se você não percebe o quanto você é cuidado, o quanto você é amado, a partir de hoje você começa a perceber. Começa a olhar pelas coisas boas que você já viveu, que você já alcançou. As coisas boas que a sua família tem vivido, porque o Senhor está lá presente. Ele estava lá, em cada momento como esse. Momentos que você passou por turbulência, mas você venceu, sua família venceu, você está aqui para a glória de Deus. Então louve e exalte o Senhor e deixe que a sua fé cresça, para que você possa viver ainda muito mais. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Deus se preocupa com o nosso bem-estar, Ele toma conta de toda a criação e Ele dá uma especial atenção a quem? Aos filhos. Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que através de Cristo Jesus vieram a Deus, né? João fala sobre isso. Ele veio para que eram os judeus, mas eles não o receberam. Mas diz, todos quantos receberam Cristo Jesus, se creram nele, se tornaram filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus, glória a Deus. Salmos 37, versículos 18 e 19 diz assim, olha o que o salmista fala. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. No outro lugar o salmista fala assim, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Por que eu e você vamos ficar ansiosos? Se o nosso Deus cuida dos homens de Deus, dos seus filhos. Se você é filho, se você vive na presença de Deus, descansa nele. Descansa no Senhor. Efésios 2, versos 4 e 5. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala assim, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele cuida de nós.
E a melhor e a maior dádiva que eu e você recebemos de Deus não foi o pão de cada dia, não foi a água que bebemos, não foi a roupa que nós estamos vestindo, não é o teto onde moramos, não. Não é. Não é a saúde que você tem, não é. A maior dádiva que eu e você podemos receber do Senhor é a salvação que Ele nos deu através de Cristo Jesus. E foi somente pela misericórdia dEle, o favor dEle, não por méritos de nenhum de nós, é que Ele salvou cada um de nós. Você pode dar glória a Deus? Você foi alcançado por essa rica misericórdia de Deus, por esse grande amor que trouxe vida. Você tem vida em Cristo, através de Cristo Jesus. Filipenses 4,19, e eu gosto dessa expressão também de Paulo a essa igreja de Filipos, diz assim: o meu Deus, olha só o que Paulo está dizendo para essa igreja também, num contexto de necessidades, de preocupações. Ele está falando para uma igreja que está sofrendo perseguições, que está sofrendo com a escassez, até com fome, com necessidades extremas, porque a igreja nesse momento está muito perseguida. Aí ele fala para esse povo, né, ali de Filipos, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. E quando Paulo está falando de necessidade, ele não está falando de desejo. Talvez você desejasse ter uma televisão de 60 polegadas, trocar a sua que é de 40 polegadas por uma de 60, sonha com esse dia. Trocar sua moto 2020 por uma 2024, modelo 2025. Desejo. Isso é desejo. Deus não está prometendo nada aqui, atender nossos desejos, mas suas necessidades vai atender. Você precisa de comida, descansa no Senhor, vai vir comida. Você precisa de roupa para vestir. Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, no texto que nós lemos, Ele vai suprir, não vai faltar nada. Se você precisa de um teto, Ele vai prover o teto. Tem ninguém morando na rua aqui, glória a Deus, amém? Todo mundo almoçou hoje. Quem não almoçou não foi porque não tinha comida, ok? Se tiver alguém em necessidade, nós vamos ajudar. Por quê? Porque o Senhor supre as nossas necessidades. Mas desejos, muitas vezes nossos desejos, Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos para gastar com nossos desejos, para suprir nossos desejos. E esses desejos muitas vezes eles não promovem o reino de Deus. Nos promove, às vezes nos afasta de Deus. Tem coisas que você pede a Deus, que é um desejo seu, que se Ele te der, você não volta nunca mais na igreja. E eu já vi isso acontecer aqui nessa igreja. Pessoas que queriam algo de Deus e nós oramos, e ele veio e deu testemunho que Deus me deu. Ele veio na frente, deu testemunho, nunca mais voltou na igreja. Tem coisa que Deus não vai dar para mim nem para você, sabe por quê? Porque Ele te ama demais. Porque se você tiver, você não vai saber usar, igual uma criança. Fica doidinha para botar o dedinho no tal. Eu fico vendo o meu netinho lá de 1 ano, né? Fez agora, ele não pode ver uma tomada, quer botar o dedo na tomada. Você tem que estar vigiando ele. Ele quer botar o dedo na tomada. Eu vou deixar ele botar o dedo na tomada? Se ele estiver nos meus cuidados? Jamais. Deus também não vai deixar você botar o dedo na tomada quando você tiver um desejo que não vai ser bênção. Muitas coisas que nós não vivemos, nós precisamos aceitar que é bênção de Deus na nossa vida. Eu tenho plena convicção, conforme Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então, tudo que acontece conosco, estamos em Cristo, estamos na presença dEle, é Deus cuidando de nós. Você crê nisso? O Senhor está cuidando de você. No tempo de Deus as coisas vão acontecendo, no processo, quando você passa pelo processo e você é aprovado em cada fase, a gente vai vivendo novas fases, nós vamos vivendo coisas novas, é assim, não é? Agora há pouco mesmo ali no casamento eu estava contando como foi que eu casei com essa menina aqui, e eu estava lembrando quanto ela foi assim, corajosa, usando essa expressão. Irmão, não tinha nada, irmão. Não tinha nem uma casa para morar, para oferecer para ela. Até móveis nós foi dormir. Só em alguns móveis nós tínhamos. A cama, nem a cama nós não tínhamos direito, irmão. Essa mulher é corajosa demais. Mas tinha um emprego, tá? Não era tão louco assim, não. Tinha um emprego, tinha uma renda, né? Para comer, nós tínhamos, em nome de Jesus. Moramos numa casa humilde, muito humilde no início. Mas foi corajosa. Não é? O Senhor Jesus, Ele nos abençoa. Eu olho para trás e vejo tanto cuidado de Deus, tanta provisão de Deus.
Queridos, a gente tem muito que agradecer. Às vezes a gente está olhando só para os nossos desejos, o que a gente quer e que ainda não aconteceu na nossa vida, e a gente deixa de ser agradecido. E aí vem tanta preocupação, tanta ansiedade. Mas o principal Deus está fazendo na tua vida, Ele já fez e vai continuar fazendo. E aí tem um texto bíblico também que nos mexe muito com nossa reflexão também, que diz que se nós esperarmos no Senhor somente nessa vida, nós somos miseráveis pecadores. Sabe por quê? Porque isso aqui é tão curtinho. Gente, foi ontem que eu nasci, eu já estou com 55. Assusta esse negócio. Quando eu olho para a minha perspectiva, e às vezes eu converso isso com a minha digníssima, o que temos pela frente de anos para viver, a gente não faz ideia. Já, é muito menos do que já passou. É muito menos, infelizmente é. Não adianta a gente ficar criando ilusão. Passa tudo muito rápido. A eternidade é que nos aguarda, mas é uma eternidade com Deus. Quem já depositou sua vida em Cristo, quem já entregou sua vida para Jesus, anda com Cristo, a bênção para a tua vida, a promessa de Deus aqui, mas a melhor de todas é a eternidade com o Senhor. Nada vai comparar com o que Deus preparou para você na eternidade, que é estar com o Senhor para sempre. Lá não vai haver necessidades, lá não vai haver dores, não vai haver prantos, não vamos perder os nossos entes queridos nunca mais. Você nunca mais vai sentir uma dor na coluna, nunca mais vai sentir uma dor na cabeça, pressão alta nunca mais, irmão, problema de saúde nunca mais, hospital, UTI, nem vai precisar, irmão, porque vamos estar no Senhor. Essa matéria, esse corpo físico limitado já não vai existir, já será transformado num corpo glorioso. Eu quero que você olhe para a eternidade, para o seu Deus com uma outra visão. Tudo aqui é tão passageiro. E às vezes a gente está preocupado com uma roupa nova. A gente está preocupado em trocar o carro por um mais novo. E a gente quer trabalhar tanto e a gente não vai na igreja, a gente não vai na célula. A gente não ora, a gente não busca a Deus. Porque a gente está trabalhando tanto para coisas que nem você vai levar. Eu estava lembrando, meu pai trabalhou demais. Como meu pai trabalhou. Eu digo que eu não trabalho a metade do que ele trabalhou. Era exagerado. No dia que ele morreu, ele não escolheu a roupa do corpo dele. Cheguei lá na minha mãe, escolhe uma roupa para o meu pai. Foi minha mãe que escolheu a roupa para ele vestir. É assim, você não vai escolher nem a roupa que você vai dessa vida. Mas eu estou tão feliz porque eu tenho plena convicção que ele está com Deus. Ele era um homem de Deus, era temente a Deus. Irmãos, tudo que ele passou aqui foi só um tempo, um processo. Há uma eternidade que está lá com ele agora. Deus está lá, cuidando dele na eternidade. Isso é muito precioso para mim. Isso acalma o meu coração, isso alegra a minha alma. E é isso que a gente precisa olhar para o Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de você. Hebreus 10, versos 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, tem um texto bíblico que eu não anotei aqui. Mas esse texto bíblico também é muito glorioso e conecta muito bem com Hebreus 10, 23. Paulo fala assim, que em todas as promessas de Deus, em Cristo nós temos um sim. Todas as promessas de onde? Das Escrituras. São mais de 8.000 promessas. E em Cristo Jesus eu posso tomar pela fé. Apropriar delas pela fé, como filho de Deus que sou, com Deus todo-poderoso que temos, um Pai tão rico e tão poderoso. Eu posso todas as coisas, por isso que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando Paulo fala assim, você vai entender de que Paulo estava falando. E olha que Paulo não estava vivendo riqueza nenhuma, ele disse que ele tinha que trabalhar do seu suor para se manter na sua obra missionária. Recebeu oferta, sim, mas ele trabalhou duro, arduamente, ele era um fabricante de tendas, e aonde ele chegava, ele fabricava tenda, ele prestava serviço para se autossustentar, e ele disse que ainda ajudou vários outros irmãos. Tudo pelo reino, pela obra. E ele chega ao final do seu ministério dizendo, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé com alegria. Ele chegou no dia da sua morte, que ele foi morto, decapitado por Roma, depois de muitos longos anos na prisão, mas com a cabeça erguida, sabendo que o seu Senhor o aguardava. Você consegue olhar para Deus dessa forma? Suas ansiedades irão embora. Se você olhar para o Senhor desse jeito, suas preocupações vão embora. Esse Deus pode todas as coisas.
Você precisa acreditar que o seu Deus não é o que está pregado na parede. Não é uma estátua que foi feita de barro, não, ou de metal, não. O seu Deus é real. Ele é Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que faz todas as coisas. Então acredite que Ele cuida de você. Se achegue cada vez mais a Ele, coloque diante do Senhor suas preocupações e creia que Ele está cuidando da sua vida. Outro ponto é, compreenda a inutilidade da ansiedade. Ansiedade, isso não é de Deus. Mateus 6,27 diz, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não temos controle, nem por 1 hora. Eu quero viver mais 1 hora, não vou morrer agora não. Minha senha chamou, mas eu não vou agora. Eu tenho que acabar de fazer esse serviço aqui. Não tem esse negócio. A gente não pode nada. Ficamos ansiosos quando nós desviamos o olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. As preocupações do dia a dia, do mundo, a correria, os imprevistos que nos acontecem, as frustrações que vêm, isso tende a nos tirar a paz, tende a nos tirar da zona de conforto, e nós ficamos ansiosos, preocupados. Mas apesar disso, o Senhor Jesus está te chamando a confiar nele, a depositar sua fé nele, porque Ele é contigo e Ele vai te ajudar a passar pelo meio da tempestade. 1 de Pedro 5,7, Pedro fala assim, lancem sobre Ele, sobre Cristo, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro está falando, você está preocupado? Você está ansioso? Vai, joga nos pés de Jesus, fala com Jesus, conversa com Jesus e descansa no Senhor, porque Ele é Deus na tua vida. A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho é que as pessoas preocupam-se mais do que trabalham. Diz Robert Frost, um poeta americano. A gente preocupa demais e às vezes não trabalhamos. Diz um texto, um ditado popular, que mente desocupada é a oficina do diabo. Porque a gente começa a pensar demais. E o diabo, ele vai pondo pensamento na cabeça da gente. Vai colocando ideias, e umas ideias malucas. Por isso que crente, ele precisa estar sempre discernindo até os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, para ver se estão alinhados, se é de Deus. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que contradiz a sua palavra. Jamais Ele vai fazer isso. Quando qualquer pensamento que vier, que for contraditório à palavra de Deus, é o diabo que está pondo na sua cabeça, jamais virá de Deus. E tem pessoas que falam assim, Deus me mandou fazer isso. Gente, mas como mandou isso? Não tem como Deus mandar uma coisa dessa, é impossível, Ele não se contradiz. Nós fazemos confusão porque às vezes nós damos margem para o diabo trabalhar. A ansiedade é uma questão de controle. Ficamos ansiosos porque nós queremos ter o controle de tudo. E foi assim que aconteceu com o homem, ele queria controlar tudo. Adão pecou porque quando o diabo chegou ali para Eva, o que vocês podem comer de todas as frutas do jardim? Não, nós não podemos, Deus falou que a gente não pode. Essa árvore aqui nós não podemos comer, porque ele disse que o dia que comermos nós vamos morrer. Não é verdade. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ficar igual a Deus. Opa, você é igual a Deus? E aí ele disse, sim, vocês vão saber de tudo. A gente desde o início, a gente foi tentado por isso. Nossos primeiros pais foi tentado porque a gente quer o controle de tudo. Mas Deus não nos dá esse controle de tudo. Ele quer que eu e você aprenda a depender dEle. Sempre Deus vai trabalhar conosco, mas de uma forma que você vai sempre depender dEle. Ele decidiu ser assim. Muitas, até situações da sua vida, Deus vai te dar um passo, mas Ele não vai te dar todos os passos. Você vai vivendo cada dia algo que Ele vai te trazendo, mas pela fé você crê que Ele está te conduzindo ao lugar certo, ao porto seguro, pela fé. Ele já deu a sua palavra, que é o seu manual que nos orienta como nós relacionamos com Ele. Mateus 6, 31 e 34. Jesus, no texto que nós lemos, diz assim, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. E Ele sabe. O que é que precisa na sua casa? O que é que precisa na sua vida? Deus sabe. Aí Jesus Cristo conclui, e é aqui que está toda a explicação
a chave da sua vitória. O segredo para você ter tudo isso que Deus está te oferecendo. Aí ele fala, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. A gente busca as coisas para depois buscar o reino. Não é isso que muitas vezes a gente faz? Só que Jesus está dizendo que a forma de você fazer não é essa. A forma que você tem que fazer é buscar primeiro Deus. Buscar o seu reino. E tem um autor que ele fala assim, se você tem uma hora para fazer alguma coisa, gaste 90% desse tempo orando, buscando a Deus, e os outros 10% você vai fazer, e você vai ver que vai dar mais resultados. Às vezes a gente ora menos e trabalha mais, corre atrás demais das coisas e a gente perde orientação, perde direção. Por isso que a gente tem lançado um desafio aqui, especialmente para os nossos líderes, uma campanha de 7 sexta-feira, de jejum até às 18 horas e oração de vigília. Nós estamos aqui orando, para quê? Para a gente começar a intensificar essa busca e para a presença de Deus, porque a gente sabe que à medida que a gente se aproximar de Deus, à medida que nós buscarmos mais a Deus, Deus vai nos trazendo sabedoria, vai nos trazendo revelação, vai nos trazendo direcionamento, vai nos livrando do mal, vai nos conduzindo no caminho certo, e nós vamos crescendo em Deus. E eu desafio você a orar mais, eu desafio você a buscar mais, busque a presença de Deus, busque Deus primeiro. Quando você busca Deus primeiro, o seu trabalho vai prosperar mais. Quando você vai para a presença de Deus, Ele te dá discernimento. Às vezes você ora, antes de dormir você ora, você busca a Deus, coloca diante de Deus algumas coisas que estão te preocupando e você vai dormir. Aí você está dormindo e lá durante a noite, Deus vai te trazendo algumas direções. No outro dia você amanhece com algumas soluções. Alguém já viveu isso? Não é? Não é interessante? Você vai orar, você vai dormir, está preocupado. O que eu vou fazer como eu vou resolver essa situação? Aí você ora e vai dormir, descansa. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus devem deitar e dormir e parar de ficar preocupado. Não é normal nós que somos cristãos, servos de Deus, deitar para dormir e ficar muito preocupado com as coisas e não dormir. Isso não é normal. Quando você estiver assim, receita, ore mais. Ora mais. Tira mais tempo de oração. À medida que você orar, quanto mais você ora, mais suas preocupações diminuem. É assim que funciona. Você está muito preocupado? Ore mais. Ainda continue orando. Ah, mas não está resolvendo. Veja, faz uma retrospectiva na sua vida espiritual. Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu altar diante de Deus? Às vezes tem que fazer igual o profeta Elias com os profetas de Baal. Eles subiram para o monte num desafio ali. E o que Elias fez primeiro, antes de orar? Consertou o altar. O altar estava quebrado. Às vezes o altar da nossa vida está uma bagunça. Nós estamos envolvidos com imoralidade, nós estamos envolvidos com mentira, nós estamos envolvidos com engano, nós estamos envolvidos com trapaça, nós estamos envolvidos com tanta coisa errada. Aí a gente chega na presença de Deus, a gente ora, mas não acontece. Porque Deus não quebra princípios. Às vezes nossa vida está tão bagunçada. Mas aí a gente conserta o altar, se arrepende, pede perdão para Deus, pega o caminho de volta, consertando os seus erros. Aí você vai orar. O céu vai abrir, vai por mim que vai abrir, acredite. A oração é o lugar que você vai encontrar o socorro da parte de Deus. Pode subir os músicos, por gentileza? Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista estava preocupado, ele estava preocupado com alguma situação grave que ele estava lidando. Aí ele fala, como que eu vou lidar com isso? Aí ele fala, eu levanto os meus olhos para os montes, porque é para cima. Às vezes você tem que tirar os olhos do problema e começar a olhar para o Deus que você serve. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que pode, que faz milagre, é um Deus que vai te surpreender. Acredite, se você tem uma causa dessa situação, dessa natureza que hoje está aqui, eu quero desafiar você a orar e confiar no Senhor para você ver o milagre de Deus ainda essa semana. Você crê? Você crê? Você tem algo que está corroendo seu coração, está destruindo sua alma, está tirando sua paz? Fala com Jesus aqui hoje. Em nome de Jesus, essa ansiedade vai cair por terra, essa preocupação. Talvez você já está tomando medicamento controlado por conta de tanta ansiedade. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai viver diferente. Você vai viver uma nova realidade. E por último, para mim finalizar, pense do lado certo. Qual que é o lado certo
é o lado da fé. Você precisa ter fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer no Deus que você serve. Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te sustentou até aqui. Ele vai continuar te ajudando. Ele está presente, Ele é presente em todas as horas. A palavra de Deus diz que Deus é socorro presente na hora da angústia. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Para mim finalizar, Deuteronômio 28:1-2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. A bênção é para os filhos que andam em obediência. Às vezes, como eu disse, quando a gente não está alinhado com o Pai, é igual um pai terreno, a gente quer alguma coisa, mas a gente só está trazendo só tristeza para ele, mas ele não dá. A gente que é pai humano, a gente faz assim. Deus é mais justo ainda do que nós, e Ele faz isso também. Filipenses 4:6-7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar seu coração e a mente em Cristo Jesus. Amém? Então creia. E essa mesma expressão, esse mesmo texto bíblico na Bíblia, a mensagem, a Bíblia, a mensagem, ela explica o texto. Então ela é muito boa para quando a gente está com dificuldade de entender o texto. A Bíblia com a versão a mensagem ajuda muito, viu? Dica para vocês. Em vez de se preocupar, o que ele fala? A Bíblia, a mensagem: orem. Estou começando a me preocupar com alguma coisa, orem. Você já aprendeu a orar em tudo? Quando você começar a aprender a orar em tudo que você vai fazer, antes de fazer, você vai ver o quanto é poderoso isso para ajudar a acalmar seu coração e você ter direção de Deus certa. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Ou seja, fale com Deus, converse com Deus, rasgue seu coração diante de Deus, colocando suas preocupações. Antes que vocês percebam a compreensão e a integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e o acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Aqui sim, agora sim, esse é o final mesmo. Aí Jesus Cristo, em Mateus 28, ele fala isso. Eu também gosto muito desse texto. E esse é para o seu coração nessa noite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esse é o convite de Jesus para você que está cansado. Descanse no Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz o Salmo 37, verso 5. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, e claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido,
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade de jaspe seu muro, além do rio azul. Vamos adorar. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte e choro, tristeza e dor, e nunca mais, e nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, e nunca mais uma vez. Morte e choro, e morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. A igreja não haverá. Verei os olhos de Jesus mais uma vez. Oh, e não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Não há morte, não há choro, não há sofrimento. É o que nos aguarda. Eita, glória a Deus. Então você tem motivo de sobra para se alegrar no Senhor hoje. Você tem motivo de sobra para sair daqui descansado em Deus, confiando nele, sabendo que Ele é provedor, Ele cuida, Ele é Pai. Ele sabe o que você precisa, Ele cuida de cada uma das suas necessidades. A porta que você precisa, Ele vai abrir na hora certa, no tempo dEle. O socorro na sua família que você precisa, Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle. Ele vai fazer, é só não desistir. Continua esperando, continua buscando, continua colocando suas ansiedades diante do Senhor, suas preocupações, e descansa nele. Salmo 37:5, eu repito: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Entrega hoje tua vida, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Abra mão da sua vontade e fala: Senhor, faça a tua vontade, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Quando você se entrega ao Senhor nesse nível, as coisas começam a fluir diferente, começam a andar, as coisas começam a acontecer, e a paz começa a reinar dentro do seu coração. Então, eu quero fazer um convite antes de orarmos. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje? Dá um sinal que nós queremos orar por você. Tem alguém que veio aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus? Amém? Está entregando sua vida para Jesus hoje? Está ali o jovem, por favor, alguém acompanha ele aqui para a gente orar com ele. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe pela sua decisão. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor? Tem? Glória a Deus. Hoje é dia de salvação. O Senhor Jesus quer ter o controle da sua vida. É Ele que quer controlar. Entrega o controle dela na mão do Senhor.
Você vai ver como Ele trabalha, como Ele é maravilhoso. Você vai descansar. Quando os discípulos estavam aflitos por conta do mar agitado, foram lá e chamaram o Senhor. Aí o Senhor vem, se levanta e fala: ordem. Ele dá uma ordem: mar aquieta, vento te acalma. Tudo calma, tudo acalma, a bonança vem, a tranquilidade vem. Deus abençoe, queridos, pela decisão. Esses dois jovens que se rendem ao Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais alguém para Jesus que quer entregar a sua vida para Ele, fazer uma aliança com Jesus? Tem, é noite sua, é sua noite. Deus está te chamando para um encontro com Ele, para uma aliança com Ele, para uma vida com Ele. Servir ao Senhor é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é entregar para o Senhor. Servir ao Senhor Jesus não é uma religião, é um andar com Deus, é caminhar com Deus, é seguir sua palavra, a Bíblia Sagrada, é pertencer a uma família que está fazendo a mesma coisa, caminhando junto. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós oramos pela vida desses jovens que hoje entregam a Ti suas vidas. Eles Te confessam como Senhor e Salvador. Recebe eles, perdoa seus pecados, escreve o nome deles lá no seu livro da vida. Ó Deus, e põe neles o Teu Espírito Santo. Dá-lhes, ó Pai, a partir de agora uma vida abundante em Cristo. Que o coração deles, Senhor, esteja, ó Deus, a partir de agora descansando no Senhor. Que a vida deles seja guiada pelo Senhor em tudo que fizerem. Sim, Pai, cuida deles. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a seta do mal, todo o ataque contra a vida deles, nós repreendemos e nós os abençoamos para um novo tempo, uma nova vida na presença de Deus. Pai, despede os seus filhos que vieram aqui hoje. Abençoe cada um que veio. Despede em paz para sua casa. Dá uma semana de bênção, uma noite de bênção. Deus, tira toda a ansiedade do coração dos seus filhos. Os que estão tomando remédio controlado, Senhor, cura eles para não mais precisar. Dá paz ao coração dos seus filhos. Tira toda a ansiedade. Deus, e preenche o coração dos seus filhos. Traz paz na casa deles. Entra com providência no lar deles, na vida deles, no trabalho, na finança. Senhor, abençoa o seu povo. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, guarda do mal, guarda da hora da tentação, guarda do pecado, sustenta eles, que eles sejam sal e luz aonde estiverem, que eles possam brilhar a tua luz, que eles possam ser representantes do Senhor aonde estiverem. Que a graça e o seu favor esteja com todos os seus filhos. É o que nós oramos, pedindo, agradecidos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para o Senhor. Tenha uma ótima semana, vá em paz. Deus nos abençoe.